Meus lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder. Céus e terra irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltarão. Sejas louvado, Senhor, e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder.
Graça e paz, irmãos. Conheço alguns, né? Creio que a maioria não me conhece. Cheguei à segunda igreja, na verdade, já faz um tempo, então, não sei se 83 ou 84, faz tempo. Então, e final de 86, Deus confirmando já o chamado do meu coração, não perdi muito tempo, saí para ministrar o Evangelho, com um pouco que conhecia, e depois fui para Campinas, para o seminário, e de lá para o sul de Minas. E lá fiquei alguns anos, e vim para Uberlândia, e já faz, na oitava, acho que 10 anos que eu estou na oitava, pela segunda vez. Nesse tempo de ministério, pastoreei 2 igrejas, e as 2 igrejas 2 vezes, a oitava igreja por 2 vezes, e nessa segunda por 10 anos, e a igreja presbiteriana de Itaiandu, também por 2 vezes. Então, e no sul de Minas conheci minha esposa, Roseli, que está lá atrás, e ela fica desesperada quando eu vou apresentá-la. Ela não gosta de ficar de pé, mas ela está lá atrás. E alguns irmãos da oitava igreja que vieram, para, como diz o senhor Norico, para ver um pastor diferente, né, senhor Norico? Louvado seja Deus. Já pedi a bênção ao reverendo João, dona Olga, e quero compartilhar o que Deus falou no meu coração. Minhas filhas estão no sul de Minas, a Isabela e a Rafaela, provavelmente está nos assistindo, então um beijo para as 2. E lá em casa a gente está vivendo esse tempo de síndrome do ninho vazio, que elas estão longe, estão estudando, trabalhando ali no sul de Minas. Evangelho de Mateus, capítulo 15, de forma bem simples, eu quero agradecer ao pastor Honório, amigo, por ter me convidado ao conselho da segunda igreja, e quero compartilhar algo simples, mas eu creio que para nós é algo especial. Eu lembro, logo no início da minha conversão, cheguei à igreja sozinho, porque fui o primeiro na minha casa. E passaram-se os anos, e Deus foi fazendo uma grande obra na minha família. Eu vi que a minha mãe está aqui também, está bem ali. Isso. Deus fez uma grande obra no coração da minha mãe, dos meus irmãos, e por último, no coração do meu pai. Então, se você crer, toda a sua casa pode se render aos pés do Senhor. Amém? É uma palavra tão especial, e quando eu cheguei aqui, eu criei nessa palavra, e pude ver toda a minha família, pouco a pouco, se rendendo aos pés do Senhor. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, é um texto, eu vou ler na versão da NVI, que diz o seguinte: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram:
Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, disse ela. Porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Amém? Louvado seja Deus. Agora eu vou pedir que você se levante mais um pouquinho. Eu gostaria que você orasse com a pessoa que está do seu lado. E você pedisse para que, nessa noite, o Espírito Santo falasse ao coração dela em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, aqueles que puderem. Faça nesse momento, essa oração. Fala, Deus, ministra em nome de Jesus. É uma noite tão especial, sublime, poderosa. Que o Senhor faça grande obra. Clame ao Senhor por essa vida. Eu sei que Deus tem algo para o seu coração, para a sua vida. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de adorá-lo, de glorificá-lo, de exaltá-lo. E que seja uma noite especial na vida de muitos aqui. Desejo que seja na vida de todos. Mas eu sei que o Senhor vai se apoderar de forma intensa e poderosa na vida de muitos. Ilumina, Senhor, os nossos corações, mediante a unção poderosa do Espírito Santo, nos capacitando a compreender, entender, aplicar a palavra do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue falando poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pode se assentar, que Deus te fortaleça. Como eu disse, é uma palavra do coração, de algo que Deus já compartilhou ao meu coração e já compartilhei com a minha igreja também, onde, não assim, eu sempre penso que Deus trabalha de forma diferente em lugares, mas hoje eu quero, baseado nesse texto, falar alguns aspectos importantes sobre necessidade, domínio e atitude. E olhando para o texto, percebendo alguns aspectos importantes do fato ocorrido há alguns anos ou séculos atrás, revela alguns momentos especiais, entre tantos na vida de Jesus. E este é quando ele vai para mais ao norte da Palestina, ali margeando a costeira do mar Mediterrâneo, chegando na Síria. É uma região que de fato pertencia à Síria, entre a Galileia e o mar. O texto ele é claro, dizendo que uma mulher se aproximou, ela era cananeia, ela se aproximou da comitiva de Jesus, desesperada. O grito é de desespero, é um pedido de auxílio, é um pedido de socorro mesmo. Ela tinha uma necessidade gravíssima dentro da sua casa. Então, a forma como ela chega, o ímpeto de se aproximar, e possivelmente ela ouviu falar
dos milagres, das coisas que Jesus já tinha feito. Então ela vai direto, gritando, vendo nele a oportunidade de resolver, né, uma questão tão séria e importante dentro da sua casa. Aqui eu começo a pensar, a refletir com vocês algumas questões importantes acerca de necessidades. Ela grita porque há dentro da sua casa um sério problema. E o problema é importante para ela. E essa capacidade de avaliar esta questão é algo para nós pensarmos hoje. Porque, de verdade, o problema só é problema e ele só se torna importante a partir da nossa escala de prioridades e importância. Porque, de repente, você pode viver algum problema e você não está nem aí, ou alguém ao seu lado, e assim por diante. Mas é a partir da sua escala de prioridades, ou melhor, a partir da sua escala de valores, é que você começa de verdade a determinar o que é ou não importante para a sua vida. Daí, quando atingir este lugar, as coisas podem mudar. Do contrário, não. Por exemplo, na nossa sociedade, dentro do nosso contexto, eu estava lendo e observei, existe uma pirâmide de Maslow, né? Não vou entrar nesse meio aí que não faz parte dos meus estudos, mas alguns aspectos importantes. Esse psicólogo, ele ficou conhecido por causa da teoria da motivação humana. Ele diz que o comportamento do ser humano pode ser explicado pelas suas necessidades, pelos seus desejos. Olha só que coisa interessante, ou seja, quando há uma necessidade, um estímulo é acionado. Então, essa necessidade determina e passa a ser importante para o indivíduo e molda o seu comportamento a partir do estímulo. Olha que interessante. Segundo essa teoria, as necessidades se constituem dessas fontes de motivação. Primeira, que é a base dessa pirâmide, desse cidadão, ela é fisiológica. Ou seja, a questão da alimentação, água. Segundo, a questão da segurança, seja física, financeira, saúde, e assim por diante. Terceira, a questão da associação, isto é, tem a ver com o nosso ambiente social, amizade, relacionamentos. Quarto, o estímulo, ou seja, o desejo de ser respeitado, ser aceito e valorizado dentro do nosso contexto social. Quinto, que é o topo da pirâmide, que é a plenitude, é a autorrealização. Quando todas as outras necessidades forem satisfeitas, surge a mais intensa e profunda, que é de alcançar o máximo do indivíduo, a maior de todas as motivações, que é a satisfação plena da natureza humana, desejo, da vontade. Aí, olhando isso aí, eu falei, puxa vida, assim caminha a humanidade. É nessa direção, é dentro desse contexto, e que as pessoas estão, de uma forma bem desenfreada, buscando a satisfação plena, alcançar de todas as formas o topo dessa pirâmide, e assim ficar bem realizado. Embora muitas das questões, né, da base
da estrutura inicial, deixa absolutamente a desejar. Mas eu não vim discutir pirâmide de Maslow aqui, nessa noite. Mas para nós fazermos uma avaliação acerca das nossas necessidades, de tentarmos nos encontrar dentro desse contexto social, quais são, na verdade, as nossas prioridades, quais são, na verdade, os nossos valores. Ou seja, entender com mais clareza e identificar exatamente onde estamos dentro desse contexto. Família, bens, posição social, busca da satisfação plena, aceitação social, enfim. E diante desse contexto, há um choque de valores. De um lado, há uma busca desenfreada dentro de um sistema já estabelecido dentro desse nosso contexto. E, por outro lado, nós encontramos a própria palavra de Deus nos mostrando uma outra realidade, outros valores, e a questão da satisfação plena da sociedade, ou do ser humano, melhor dizendo, tem a ver, segundo Agostinho, não com os bens alcançados baseados nessa pirâmide, mas ele diz o seguinte, que a alma somente alcançará plena satisfação quando ela descansar em Deus. Olha que choque. E diante dessa cultura, a própria palavra de Deus nos proporciona uma contracultura de viver nesse contexto social para experimentarmos de maneira profunda e prática os valores absorvidos nas Escrituras, que eu vou chamar, e nós sabemos que são os valores do reino de Deus. Capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, nós encontramos aqui de forma bem clara, no Sermão da Montanha, direcionamento, posicionamento sobre os valores do reino de Deus para serem praticados nesse contexto social. E que precisa acontecer de forma clara, precisa acontecer de forma intensa e profunda dentro de nós. Porque se falamos que vivemos para a glória de Deus, nós precisamos compreender a extensão e a profundidade do significado dessa palavra. Diante de um culto tão maravilhoso, com um coral tão lindo, como este daqui, de partilharmos esta experiência de adoração, nós não podemos achar e pensar que a glória de Deus, ou viver para a glória de Deus, se resume apenas a este momento. Também é, mas não é só este momento. Ele vai além. Ele nos leva para fora. Ele nos manda irmos fora das quatro paredes. E mais ainda, segundo Carlos Macor, esse americano, ele disse uma vez, e eu não me esqueci, que precisamos aprender a viver para a glória de Deus 24/7. Ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os valores do reino de Deus nos convida não só experimentarmos, mas vivermos 24 horas por dia, 7 dias por semana. No mais, se isso não acontece, a gente vive dando explicações, justificando a nossa ausência de práticas de atos de amor, a falta de oração, a falta de comunhão, a falta de envolvimento com a palavra de Deus. Daí, uma pergunta. Se oração, se palavra de Deus, se atos de amor é valor do reino de Deus para nós, amém? Por que não praticamos? Qual é a dificuldade? Se é valor, precisa ser praticado.
Se é importante, deve ser desenvolvido. Eu sei que você pode estar pensando em algumas justificativas. Eu sei que você pode estar explicando algumas coisas para você mesmo. Mas é assim. Vivemos explicando. Vivemos absolutamente deixando os valores do reino para depois. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, capítulo 12, ele faz um apelo aos cristãos de Roma e a nós. Se vivemos numa sociedade dominada por uma sistemática de uma pirâmide que revela, na verdade, a forma como esta sociedade caminha e se desenvolve, ele diz que dentro dessa cultura não cristã, ou prática não cristã, precisamos desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, de forma que o reino de Deus possa impregnar a nossa família, possa impregnar os nossos companheiros, possa impregnar os companheiros de trabalho em todos os lugares. Ele diz: apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, em contraste com os sacrifícios mortos do Velho Testamento. Ou seja, tudo em nós deve glorificar a Deus. Tudo o que fazemos deve glorificar a Deus. Viver o reino de Deus é a dedicação completa de todo o tempo e em todo o tempo, 24/7. Ou seja, Paulo vai além, ele diz: se você come, se você bebe ou faz qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Jesus, Mateus capítulo 9, versículo 35 em diante, diz que Jesus passeava pelas aldeias, pelas cidades. Ele enxergava as pessoas. Ele via as pessoas. Mas o olhar de Jesus, ele é muito mais profundo do que o nosso. Ele é mais penetrante. Ele consegue enxergar coisas que a gente não quer ver. Ele consegue enxergar coisas que a gente não enxerga. A intensidade desse olhar. Então, diz o texto que ele olhava as pessoas e ele via as pessoas cansadas, aflitas e sem direção. Jesus está aqui nessa noite. Ele olha. E quem sabe ele vê você. Aflito, cansado, perdido, sem direção. Aí você pode dizer: puxa, mas estou na igreja. Jesus percorreu as aldeias, os povoados. Aonde estava o povo de Deus? Talvez as suas necessidades estão absolutamente erradas, porque os seus valores estão errados. A sua busca está errada. Talvez até o lugar onde você está buscando esteja errado. Essa mulher, ela parte de um ponto onde há algo gravíssimo. Ela tem uma grande necessidade. E aqui eu entro, talvez na maior de todas. Talvez na sua maior necessidade. Que é problema espiritual. Havia, dentro da casa daquela mulher, uma possessão demoníaca. O domínio
do mal, ali era visível. Absolutamente. Ela diz abertamente, ela não esconde. Ela diz para todos ouvirem: olha, a minha filhinha está horrivelmente endemoniada. Eu preciso de ajuda. Esse era o grito de desespero. E quando há uma possessão demoníaca, é o domínio absoluto de um espírito maligno. E quando isso acontece, o ser humano fica absolutamente à mercê, dominado, sem condições de reação alguma. Absolutamente. Não há. Mas também não vim falar hoje de possessão demoníaca literal. Mas talvez eu possa chamar a sua atenção, porque diante desse contexto social, aí eu quero de verdade que você abra o seu coração e preste atenção. Mas de repente o inimigo pode estar dominando sua casa. Pode estar dominando sua vida. Não assumiu o controle da mente. Mas de forma bem sorrateira ele pode estar armando, penetrando, dominando, amarrando você em falsos valores distantes dos valores do reino de Deus. Escute o que eu estou dizendo. Pois se falamos de necessidades, e talvez você possa aí escrever as suas necessidades, ou as necessidades da semana e do mês, então eu quero lhe falar que essas necessidades estão amarradas aos seus valores, e está aqui exatamente o ponto de domínio, ou o lugar de domínio. O que ganha o seu coração, ganha você. Não se engane. Não se engane. O que ganha o seu coração, ganha você. E falar dessa influência sobre a sua casa, sobre a sua vida, no seu trabalho, sobre as questões dos tesouros amarrados à sua vida, aí eu começo a chamar a sua atenção para as suas ações diárias, porque a forma como você lida com as questões revela exatamente onde está o seu coração, onde está o tesouro da sua vida. João 14:6, Jesus, falando com seus discípulos, ele diz algo interessante. Ele diz: olha, vamos sair daqui, porque o príncipe deste mundo chegou, e nós não temos nada com ele, absolutamente nada a ver com ele, absolutamente. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo, ele chama a nossa atenção para uma questão que nós sabemos, mas que às vezes não lidamos muito bem na prática. Ele fala para não tomarmos a forma. O que é não tomar a forma? É não agir conforme o sistema. É sair absolutamente, é fugir, é ir exatamente ao contrário, é não amoldar ao sistema que nós sabemos que é maligno. Absolutamente. Ganhar o pão, presta atenção no que eu vou dizer, ganhar o pão de cada dia é algo tranquilo. Do suor do rosto. Só que, em nome disso, e damos uma aparência espiritual, não só isso, há muitas coisas, muitos fazem de verdade o pão pelo pão, o trabalho pelo trabalho, e desesperadamente eles trabalham até morrerem. Mas se esquece que
a grande perspectiva do trabalho não é o trabalho pelo trabalho. Por isso que a segunda-feira se torna tão pesada. Porque se esquece que de verdade o trabalho é para a glória de Deus e que você está lá a serviço do reino de Deus e não a seu serviço. Você entendeu? Quando o trabalho é pelo trabalho apenas para ganhar o pão, ele de fato é pesado. Mas se o trabalho é para a glória de Deus e você está lá a serviço do reino, em favor do reino de Deus, o trabalho se torna então um lugar, mais um lugar para você vivenciar a experiência do reino de Deus. E não apenas para ganhar o pão. Seja na faculdade, como você vai encarar o seu curso, de que maneira você lida com os propósitos do seu curso, e assim por diante. Quando Paulo nos chama para não amoldarmos a esta experiência mundana, absolutamente, às vezes nos perdemos. E aqui está o grande perigo do maligno, sorrateiramente, exercer a sua forma de domínio dentro da nossa vida. É um exemplo. A busca das soluções dos problemas pessoais, as necessidades de satisfações pessoais, mas em muito superou o choro e o lamento pelos nossos pecados. Em muito superou o lamento pela nossa fraca espiritualidade. Às vezes eu falo, muitas pessoas não sabem mais o que é se lamentar pelos pecados, não sabem mais o que é chorar, porque em algum momento da sua vida, por uma razão ou outra, se escorregou e pecou contra Deus. Ninguém mais se lamenta por isso, muito pouco. Mas para obter coisas, satisfação pessoal é muito comum. É muito comum, por exemplo, Deus é fiel. A gente encontra nos carros. Foi Deus que me deu, tem de monte. Mas Deus é fiel até quando Ele não nos dá o que queremos. Ele não deixa de ser fiel. Ou Ele só é fiel quando te dá o que você pede? Ele é fiel a quem? A você ou a Ele mesmo? Acredito que a Ele. E aí nós ficamos, queridos, o ter superou em muito o ser na vida de muitos. Na família encontramos o individualismo, no trabalho o sucesso sem esforço e sem ética, a busca do prazer sem compromisso. O ser passou a ser absolutamente descartável. Não poucos cristãos assumiram a forma sistemática desse mundo e dos seus valores, que eu posso dizer, é um domínio absoluto do maligno sobre a vida de muitos. O namoro liberal entre os cristãos. Está valendo tudo para não perder o namorado nem a namorada. O casamento sem compromisso de vida. O trabalho sem ética. A igreja, nesse contexto, parece que ela está perdendo a sua identidade de ser o quê? O sal e a luz do mundo. Essa capacidade de exercer essa influência majestosa que precisamos de verdade dar a esse contexto social. E John Stott escreveu algo que eu quero ler para vocês. Ele diz o seguinte: diante do desafio do pluralismo, devemos ser uma comunidade de verdade, declarando a singularidade de Jesus Cristo. Diante do desafio do materialismo, devemos ser uma comunidade de simplicidade, considerando que somos peregrinos aqui. Diante do desafio do relativismo, devemos ser uma comunidade de obediência. Diante do desafio do narcisismo, devemos ser uma comunidade de amor.
Não devemos ser como caniços agitados pelo vento, dobrando-nos diante das rajadas da opinião pública, mas tão inabaláveis quanto pedras em uma correnteza. Não devemos ser como peixes que flutuam na corrente do rio. Somente peixes mortos nadam com a correnteza. Devemos nadar contra ela, contra a tendência cultural. Não devemos ser como camaleões que mudam de cor de acordo com o ambiente. Devemos nos opor de forma visível ao ambiente que estamos. A maior de todas as crises, fecho aspas aqui, a maior de todas as crises não é que estamos vendo na TV. Não é esta que nos apresenta todos os dias, mas a maior crise, não só dessa sociedade, mas talvez a sua própria crise, ela é espiritual. É o domínio, é a forma sorrateira do maligno entrar dentro do lar, quando ele é absorvido de forma tão descarada, ou às vezes tão disfarçada dos valores desse mundo. Embora fala-se muito sobre Deus em vários programas, Facebook, então, é versículo para todo lado. É mensagem de todo jeito. Mas como pastor, há muitos anos, nunca se viveu tão pouco os valores do reino de Deus dentro da comunidade cristã. Nunca se viveu tão pouco. Nunca. Há muitas declarações de fé, pouca vida de fé. Pouca vida de fé. O nome de Jesus está em nossas bocas. É muito comum. Mas dentro dos nossos corações, de onde procedem os maus desígnios e destruição do ser, de verdade, Jesus não está reinando. E o resultado, talvez o seu resultado, o resultado da multidão é que as pessoas estão angustiadas, vazias, sem esperança, com as suas almas absolutamente dilaceradas. Não é pouco comum, queridos, encontrarmos dentro da comunidade cristã pessoas vazias, entristecidas, perdidas, absolutamente fora da realidade espiritual. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus faz um convite à multidão. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A mulher cananeia, ela parte de uma necessidade, porque há um domínio espiritual maligno dentro do seu lar. E ela vai até Jesus. Ela vence os obstáculos. Ela vai desesperadamente clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Então ela vence os obstáculos. Ela vence o silêncio de Deus. Nós ficamos aí abismados em relação ao silêncio de Deus. Estamos tão habituados a querer as coisas online, que parece que Deus é refém, né, da nossa urgência. Eu sempre digo que Deus é atemporal. Que tempo que é o de Deus? O seu? Deus não está amarrado, preso a tempo algum. Aliás, é um tempo fora do tempo, e dentro desse tempo, absolutamente ele reina e governa de forma majestosa, ao ponto de chegar a Jesus e dizer: ó, teu amigo está doente, teu melhor amigo está doente. E Jesus leva 3 dias para chegar lá. Ele não sai desesperado.
ela vence o silêncio de Deus, ela vence os obstáculos humanos. Despede a Senhor. Ela está clamando atrás de nós. Ela não se importou da forma como Jesus falou. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Essa mulher, diz o texto que essa mulher, né, ela venceu todas as circunstâncias e vai diante de Jesus, se ajoelha, adora o Senhor Jesus. A gente às vezes canta, né, que a gente é capaz de andar com Ele, né, não importa a circunstância, desde que favorável. Né? Qual é a sua necessidade? Você parou para avaliar se de verdade ela faz parte do reino de Deus? Tem a ver com os valores do reino? A motivação é a motivação de Jesus ou é a motivação de Maslow? Já parou para pensar a respeito? Essa mulher, ela nos revela algo que nós precisamos, que é a atitude. Para finalizar, eu quero que você se lembre da parábola do filho pródigo, capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Alguns aspectos interessantes para nós aqui. Primeiro, o rapaz vai embora, gasta tudo, e num determinado momento da vida ele para pensar. Reflexão, capacidade de reflexão. A capacidade de avaliação, ele para. Versos 16 e 17 do Evangelho de Lucas, capítulo 15. Ele desejava comer da comida dos porcos, é a realidade. Depois ele pensa: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura na mesa? Quantos estão lá e estão comendo bem? Segundo, ele toma uma decisão. Verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. A maioria das pessoas param aqui. Elas pensam, acontece muito em culto. Elas pensam, fazem a reflexão de forma correta, avaliam a situação, tomam a decisão, mas não vai para o terceiro aspecto, que é a atitude. Verso seguinte. Ele levantou e foi. Isso mudou a vida dele. Pensar, decidir e não ter atitude não muda a vida de ninguém. Absolutamente. Só mudou a vida desse rapaz porque ele foi. Ele fez a avaliação correta, ele tomou a decisão correta e teve a atitude de ir ao encontro do seu pai. E foi isso que a mulher cananeia fez. Partiu de uma necessidade. Teve uma reflexão de um domínio espiritual maligno dentro da sua casa. E a atitude daquela mulher fez com que ela vencesse todos os obstáculos, até chegar aonde de verdade ela precisava chegar. E aonde Deus de verdade queria que ela chegasse. Isso mudou a vida daquela mulher, isso mudou a vida da sua casa. A sua filha ficou curada na mesma hora que ela falou com o mestre. O desafio para nós essa noite é: você quer mudar a sua vida profundamente?
sua casa, seu trabalho. Quer um milagre, quer mudanças radicais. A proposta é sempre: corra para os braços do Senhor Jesus. Eu sempre digo, vou dizer aqui o que eu digo para os meus amados irmãos. Você é capaz de resumir as suas necessidades e fazer um pedido para Deus que mude a sua vida por completo hoje? Mas que mude sua vida. Não resolva os teus problemas. Eu sempre falo, teus problemas resolve você. Deus se ocupa com os milagres impossíveis, que de verdade podem mudar a sua existência. Quais são as suas necessidades que podem mudar a sua vida? Sabe qual é o grande problema? Que a gente não vai saber. A gente não vai saber. A gente vai querer que Deus resolva algumas coisas lá na escola, problema de alguns relacionamentos quebrados. Mas quais são as coisas que Deus precisa fazer na sua vida que vai mudar a sua vida para sempre? Vai mudar a sua casa para sempre. Vai alterar para sempre a sua história. Quais são elas? Isso tem a ver com os valores do reino. E é aqui que Deus quer fazer um milagre. É aqui que Deus vai fazer um milagre.